Voltamos com o show da tarde, ao vivo, para você que é muito mais importante, nessa segunda-feira, são 13 horas mais 15 minutos. Logo mais na Rádio Mais Alegria, eu recebo o Procurador Federal, o Dr. Orivaldo Vieira, que vai me dar o prazer, durante aquela hora, das 6 às 7 da tarde, às 8 às 19 horas, discutimos tantos assuntos pertinentes, assuntos de esclarecimento, assunto de saúde, educação, segurança, enfim, uma temática que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia. E a nossa mesa redonda da última sexta-feira, a primeira aqui no Morro do Avaí, onde nós estamos aqui na rua Decilício Luz, 1221, foi a primeira, e a gente fez uma mesa aqui, são 16 cadeiras, e a gente viu que foi um tal de troca de cadeiras, e fora muita gente também que não puderam vir, enfim. Então a mesa redonda tem esse contágio, né? A mesa redonda não é debate, não é conflito. O perguntador faz a pergunta em 15 segundos, a figura central responde até em 2 minutos, e então tem uma tocada, tem um momento muito ímpar. Depois essa mesa ela fica no nosso site, no YouTube, fica lá vitalício. E lá as pessoas sempre estão cavocando, sempre entrando lá e aprendendo, que são vários temas importantes. Então, obrigado a você pela sua interação, pela sua participação. É muito bom nós estarmos juntos nessa segunda-feira, as Olimpíadas, só se fala em Olimpíadas. E eu nem vou falar de futebol, né? Vou falar do quê? Não tem por que falar de futebol. Falo aqui se fala do ferroviário lá de Tubarão, as pessoas vão ficar muito mais prazerosas do que falar de seleção, né? Falar de seleção. E a gente tem observado alguns países onde eu dei alguma atenção, alguns momentos da Olimpíadas. A gente vê que aqueles países mais pequenos, eles vibram. E o Brasil não vibra. O Brasil não vibra. Eu não sei se é uma forma de protesto, não sei se é uma forma de protestar, eu não sei. Mas agora são 13 horas mais 20 minutos, ele está fazendo sucesso no nosso país, dimensão para a sua cura, vem aí, Russo Guardião, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? E aí, Russo, está tudo bem com você? Tudo, muito feliz de estar aqui mais uma vez e poder, Tadeu, falar com o teu público, falar com o pessoal aí de casa, e peço licença para levar até vocês o melhor que nós conseguirmos colher e levar essa energia que estamos trabalhando para que tornemos o mundo um pouco melhor de se viver. Relacionamento e o papel do homem e da mulher. Como está e, enfim, o que podemos fazer para que haja sempre um relacionamento, uma convivência bacana? Do ponto de vista energético, o relacionamento, ele deve acrescentar para, instintivamente, seria produção, para produzirmos. E não para produzirmos apenas matéria, para produzirmos energia. Quando você junta o masculino e o feminino, o masculino tem 70% de masculino e 30% de feminino. Por isso que todos têm um pouco de feminino, todo homem tem um pouco de mulher em si também. E o feminino, ele tem 30% de masculino. Então, quando há a junção entre o masculino e o feminino, os dois ficam 100%. Porque os 30% de feminino que está no homem, vai para a mulher. E os 30% de masculino que está na mulher, vai para o homem. E ser masculino ou ser feminino não significa exatamente o órgão que a pessoa tem, o órgão genital
o órgão sexual que a pessoa tem, mas sim a energia que se vive. Muitas pessoas, por exemplo, não são 70, 30, eles são 60, 40, ou então 50, 50. E há também masculinos que são 30 de masculino só e 70 feminino. Então, onde há o homossexualismo, ou então o bissexualismo, então esse desequilíbrio. Mas a função homem da energia masculina e da energia feminina a energia feminina é a energia criadora. Se formos olhar para o começo dos tempos, saberíamos que a energia feminina veio para construir, para criar. Aliás, me perdoem os homens e prestem atenção, políticos, porque a mulher era para estar administrando o mundo. Você pode ver, Tadeu, no trânsito, quando as mulheres dirigem, tem bem menos acidente com mulheres do que com homem. Nós tiramos muito sarro disso, que as mulheres não dirigem bem. Mas a atenção, elas não têm praticado muito isso. E a prática também é algo que leva à perfeição. Mas a gente percebe que elas têm muito menos acidentes, elas estão dirigindo com muito mais atenção, muito mais ligadas. O que ocorre é que em uma parte da história, a mulher acomodou-se porque o homem era o da força e a mulher ficava administrando. Mas se você olhar a história antiga, você vai ver, muito lá atrás, que a mulher administrava e o homem era aquele que ia para a guerra. Mas como ele voltava da guerra, quem o curava? Era a mulher. Quem cuidava do lar, quem administrava toda a família, era a mulher. Então a mulher tinha essa competência de criação. O homem é mais a execução. O que ocorre é que quando se juntam os dois, a única que pode tornar o homem o rei, dar a coroa para o homem, é a mulher. E esta é a função do homem, dar a coroa para o homem. Só que tem um porém, mulheres. Se você não der a coroa para o homem, você certamente não se tornará rainha. Então eu estou falando aqui energeticamente, mas se você olhar, tem muita coisa a ver e é só sentir essas verdades que estão sendo faladas que você percebe. Quando o homem e a mulher, realmente cada um exerce a sua função dentro de casa, muitas vezes o homem finge que manda e a mulher finge que obedece. E os dois fingem que está tudo bem. Mas na realidade, se você for olhar dentro de casa, quem administra, digamos, essa indústria chamada casa, que produz desde a alimentação até a harmonia, você vai ver que é a mulher. O homem só sai para caçar, ainda, só sai para prover. Ele está fora para trabalhar, ele chega às vezes mais tarde ou mais cedo, e ele está para prover e ele traz para casa. Então ele traz a segurança. Então o que a energia masculina causa? A segurança. E a energia feminina, a criação. Então, por isso que os dois têm esses dois papéis, e homens e mulheres. Se nós soubermos o valor que tem o outro semelhante, independente do sexo ou da função que ele ocupa dentro de casa, nós saberemos que a energia dele ou dela não é diferente, maior ou melhor do que a sua ou a minha. A energia é produzida igual. Por isso nós tornamos 100%. Então, isso para o casal. E numa família que tem o pai e a mãe, e aí tem um homem, que é o filho, e tem 3 filhas. Como é que fica a energia? O equilíbrio energético dá-se por compensação. Então, o homem e a mulher são as duas colunas, tá, de que dão sustentabilidade ao lar. E os filhos, eles vêm para aprenderem o básico familiar para ingressarem na sociedade. Então, a energia desenvolvida do menino e das duas meninas, normalmente o menino se sente mais preso ou então mais reativo. Quando você se torna mais reativo, porque é muita energia feminina e pouca masculina.
Então não há um equilíbrio exatamente perfeito. Só que ainda assim aí não há um compromisso de união. Eles só estão no mesmo local. E essa energia paira neste lugar, mas o menino continua sendo os 70 masculino e 30 feminino, com uma oscilação quando está brincando junto com as meninas. Então ele brinca mais com o lado feminino para poder se adaptar. Como um homem conquista uma mulher com o seu lado feminino, e não com o masculino. Se ele chegar muito machão ali, não for um pouquinho docinho, um pouco equilibrado, ele vai espantar a mulher, vai falar, nossa, isso é um... Né? Então a mesma coisa é o menino, ele aprende muito ali. E o menino que vive com, no seu caso que você falou, com 3 meninas, com 3 mulheres, ele vai evidentemente... Uma família, o pai e a mãe, isso. aí tem 3 filhas e tem um filho. Isso, os dois são os esteios, né? A criação, as 2 colunas. Sim. Pronto. Aí eles não influem na criação dos filhos, a não ser a ausência de um deles. Aí causa um desequilíbrio. Sempre que há ausência de mãe ou de pai, causa um desequilíbrio. Tem que haver uma compensação. Porque se não houver uma compensação energética, onde está faltando, vai haver uma frustração. Então, em casa de pais separados, normalmente tem que haver uma compensação masculina, porque senão o filho fica perdido com o que é o feminino e com o que é o masculino. Então a energia dele não trabalha o mesmo fluxo. Por que numa casa aí tem a esposa e tem o esposo e tem um filho? E esse filho tem medo de dormir sozinho no quarto? Isso tem várias coisas que influenciam, né? O medo é desenvolvido normalmente por um trauma, qualquer que seja o trauma. Muitas vezes os pais, né, falam para a criança, não vai lá que está muito escuro. Porque eles querem que a criança tenha medo, enquanto pequenininho, né? Que ele não tenha medo de ir lá, para ele ficar próximo dos pais. Sempre que queremos alguma coisa, a gente ameaça de certa forma os filhos. Se você for olhar, Tadeu, a gente diz, não faz isso, senão você vai cair. Não vá lá porque é escuro, é perigoso. Ou tem o bicho-papão lá. Ou tem, sabe, então você cria... E daí naquela idade lá, você acha que não tem problema com 2 anos, 3 anos, começou a andar, não vai ter problema. Só que a criança não quer dormir sozinho. E leva isso lá no seu subconsciente, está registrado e vai fazer parte do seu campo magnético. Vai ser parte de uma das suas caixinhas que vão estar no seu campo magnético. E isso vai trabalhar com ele o resto da vida. Por isso a necessidade das terapias, nas terapias com parapsicólogos ou com psicólogos, para mudar isso, para mudar esse contexto. Aliás, os psicólogos já estão também mudando um pouco, que não são mais aqueles que ficam só sentados ali ouvindo, e depois olham no relógio e falam assim, deu sua hora, sabe? Os psicólogos já estão, né, colegas, já estamos mudando isso, porque agora nós temos que interagir. Nós precisamos trabalhar o campo magnético, o campo energético, que a gente sabe que isso existe, isso é uma coisa real, e é comprovado já cientificamente, não é mais crença, já passou a ser uma coisa real. Então, temos que tomar muito cuidado, respondendo a sua pergunta ainda, com o que vamos dizer para a criança no momento da educação. Muitas vezes, não bota hoje quase ninguém mais fuma, né? Mas antigamente os pais fumavam um cigarro com a criança no colo, ou mãe, fumava com a criança no colo. E a criança queria pegar e daí tirava fora e falava, não, isso é um bicho, né? Isso é um bicho. Não, que é bicho, ele morde. Seria melhor talvez deixar a criança encostar um pouquinho na brasa, ela ia sentir o calor e ia tirar a mão, um instinto de defesa, né? Melhor do que botar alguma coisa na caixinha dela ali. Quando a criança dorme com um animal, um gato, um cachorrinho pequenininho, enfim, isso pode ter algum ponto negativo? Olha, do ponto de vista clínico, a medicina fala de muitas coisas que podem ser negativas, depende da higiene do animalzinho, depende da condição que ele está. Mas o gato, por exemplo, vamos falar de gato. O gato, por exemplo, é um animal que cura. Ele trabalha, ele tem um alto grau de sensibilidade e de percepção, e você consegue se comunicar, Tadeu, sem treinamento, telepaticamente com o gato. E aonde ele vai tocar em você é o local que você está precisando da cura. Então ele vai e troca aquela energia. Ele tem essa alta sensibilidade. Então ele faz bem. Né? Nesse sentido ele faz bem. É lógico que se ele for dormir
próximo da cabeça, ele solta pelo e pode ir pelo para o pulmão, e isso não será saudável para a criança. Mas a interação com o animal, a criança com o animal, é uma perfeita conspiração energética para a cura, para a autocura, né? O que está acontecendo no universo que altera a vida humana? 2012, nós tivemos um encerramento de um ciclo que era para haver uma extinção da humanidade. Essa extinção não aconteceu porque velhas almas que ainda hoje vivem se manifestaram em ancoramento de uma energia divina, vamos chamar de energia divina, ou cósmica, né? Ou intergaláctica, o que quiser chamar, né? E isso evitou uma catástrofe que extinguiria, ou talvez, o planeta. Então houve queda das torres lá nos Estados Unidos, né? As Torres Gêmeas, foi muito falado, houve algumas catástrofes, houve umas placas que se mexeram também, deu tsunami no Japão, aconteceram várias coisas. Mas foi o fim de um ciclo e começou um novo ciclo de transmutação, de transformação, que começou em 2013. Ano 1, 2013, ano 2, 2014, ano 3, 2015 e ano 4, 2016, que é o ano que nós estamos. E o ano que vem será o ano 5, o final desse ciclo. Se você pegar hoje esse ciclo e ver que nós estamos, 2016 é o ano 4. Se você for olhar de ponto de vista de numerologia, o 4 com o 3, nós temos o número 7, que é o número da magia, da transmutação e da transformação. A partir do ano que vem, começará a mudar essa situação. Nós teremos o ano que vem o ano que será o ano 5, somado com o de hoje dá o número 9, que é o fim dessa era. E 2018 começa a nascer a nova energia, e segundo até o nosso amigo Chico Xavier, ele previa que em 2019 começaria uma nova energia a nascer. Uma nova energia nasceria no mundo. E dia 2 de agosto agora, foi detectado a abertura de um novo portal cósmico, energético, e o início do ciclo de Leão, que é o ciclo onde 2 vezes a Terra se exterminou. Só que dado a evolução dessa energia que nós estamos tendo, e essa chance que nós ganhamos de viver mais um pouco, a gente está passando por esse processo e vai morrer toda a energia velha. A velha energia, a antiga energia, aquelas pessoas muito pragmáticas, muito ofensivas, com aquela energia cheia de dogmas, de paradigmas, e até algumas religiões com muitos dogmas, né? E essas energias velhas vão morrer todas, estão morrendo. E as pessoas que ficarem, os seres que ficarem agarrados a essa energia, provavelmente vão sair. Agora há pouco o advogado que me antecedeu, o Dr. Rubens, falou uma coisa bem interessante que prova mais uma vez essa tese que defendemos, nós que pesquisamos. Ele falou que é bom trocar esse pessoal velho, sabe, esse pessoal antigo aí. E tem todo o sentido energético isso, porque a energia velha, se estes políticos ficarem agarrados a estas velhas energias, a esses velhos padrões de executar a política, não é só de fazer política, que falar política as pessoas aprendem facilmente a falar, mas executar, e mais do que falar, ser realmente um político, a exemplo até de Buda, de Cristo, de Maomé, não tem problema de imitar um, A, o B ou C, mas se eles ficarem agarrados a essa energia, essa coisa velha, eles vão ver. E tanto é que o telespectador está vendo hoje a morte de muita energia velha, de governos caindo, de pessoas que foram ídolos do Brasil e hoje estão sendo presos, estão sendo condenados, estão sendo processados, sendo julgados. Então, a movimentação cósmica está acabando com todos os véus onde as pessoas conseguiam se mascarar e fazer grandes crimes e enriquecimento ilícitos e outras coisas mais que prejudicavam o resto da humanidade. E não conseguirão mais fazer isso. Está caindo as máscaras. Tudo está indo. A nova energia vem nascendo. Estão aí esta nova raça
os índicos e os cristais, que é um novo tipo de ser. Você vê hoje um jovem que é índico, o cristal, é fácil identificar, Tadeu. Ele vem, parece que conectado com a internet, vem conectado com toda a inovação tecnológica. Ele vem realmente, parece que sabendo tudo. Você pega uma criancinha hoje de 3 anos, ele já está mexendo no celular. E coisa que às vezes eu mesmo me atrapalho um pouco, né? Eu apanho um pouco nisso. Então, eu lembro que eu estava estudando aí para fazer um negócio de computação, para poder mexer melhor com os computadores, e eu não estava conseguindo fazer um processo lá. O meu filho de 11 anos passou e disse: pai, posso ajudar? Eu falei: claro. Ele foi ali, não deu 2 minutos, sabe? Eu estava ali a manhã toda. Ele pesquisou um negócio na internet, baixou um aplicativo e resolveu o meu problema. Sabe? Então eles estão conectados, os índios. Você vê, só que tem alguns agravantes em relação a nós. Eles não entendem por que tem que acordar 6 horas da manhã. Por que tem que acordar? E às 8 horas está lá na aula e fica um professor falar o tempo todo. E eles ficam lá ouvindo. Eles não entendem isso. Por que eles têm que fazer uma conta de matemática, escrever, fazer uma prova, para provar que sabe? Eles não entendem muito isso que está acontecendo, porque isso é um paradigma nosso. Isso nós estabelecemos, nós que viemos para preparar o mundo para eles. E nós não preparamos muito bem, não. Eu acho que deixamos um pouco a desejar. Então, esses índicos, esses cristais, esses jovens estão vindo agora, estão nascendo agora, eles precisam de uma compreensão nossa. Porque se alguém pode resolver os grandes problemas do mundo, são eles. A gente, falando em renovação, tem países que eles não permitam que matem elefante, que matem boi, né? Boi, enfim. Né? Tem países, tem denominações religiosas que eles não permitem que come carne de porco, suíno, né? E, enfim, tem pessoas que são vegetarianas, porque isso. O que é que esse mundo místico fala com relação a isso? Todo ser vivo tem energia, né? Nós acho que já comentamos que o espírito, ele nasce no mineral, ele dorme no vegetal, acorda no animal, vive no homem e prospera, ou progride, na condição de anjo, quer dizer, pós-vida. Então, se formos analisar desse ponto, nós já estamos interferindo um pouco na cadeia ali. Nós vamos matar um animal, é onde o espírito acorda. Tá? Mas, vamos lá. Nós precisamos nos alimentar, certo? Nós precisamos nos alimentar. E a gente tem que comer. E a gente precisa se alimentar. E os animais não estão sendo caçados lá na floresta. Eles não estão vivendo por conta própria. É nós que estamos criando em casa e levando para o sacrifício depois para nós nos alimentarmos. Mas se nós for voltar mais na história, nós vamos ver que em alguns tempos juntavam-se alguns religiosos, né, inclusive, ungido por Deus, segundo a história conta, para ser um rei e para ir lá e destruir um outro povo que seria um povo inimigo. Certo? Então, nós matávamos. Davi, para conseguir casar com a filha do rei Saul, ele teve que ir lá e matar 100 pessoas que eram da outra raça, do outro povo, e trazer pedaços dessas pessoas e entregar para o rei como prova de que ele obedecia ao rei, para poder casar com a filha do rei. Então, isso é absurdo para nós hoje, né? E se nós trazer agora para os animais, será que daqui a 500 anos ou 200 anos, os índigos, que hoje já estão comendo muita pouca carne, virando quase todos vegetarianos, os cristais já não estão saindo, será que eles vão chegar para nós e falar a mesma coisa? Que absurdo, eles matavam os bichinhos, né, e criavam para fazer isso, para sacrificar. Energeticamente, isso traz sim, o animal tem energia, ele produz essa energia. No momento que ele vai para o matadeiro ali para o final, ele tem a tensão toda, ele tem aquele nervosismo, o sistema endócrino nele funciona e é semelhante ao nosso, não é igual, mas é semelhante ao nosso. Ele produz conteúdos químicos naturais dentro dele que afeta a carne e isso causa em nós grandes problemas de doença. Tanto é que em uma pesquisa feita aí, grande parte dos comedores de churrasco, né,
acaba tendo problema de próstata. Então, isso já vem do animal. Ao passo que outros que são vegetarianos têm muito menos problemas. E hoje a alimentação saudável, que a gente já fomos, o ser humano já foi de comer só vegetal e frutas, né? Tem uma conexão melhor, mais saudável com o ser humano. Tem uma coisa mais agradável, a pessoa se torna mais agradável. Eu fiz uma experiência, eu gostava muito, eu adoro aquela picanha de 2 dedos, né? Aquela coisa assim com sanguezinho. Eu gostava muito disso e eu achava que nunca ia conseguir parar de comer carne, né? E eu não consegui parar de comer totalmente, mas já faz quase uns 2 meses por aí que eu já estou quase sem comer carne. Tá? Eu digo quase porque assim, talvez eu tenha comido 1 ou 2 vezes em 2 meses. Né? Carne, tu diz todas as carnes, todos os tipos de carne, bovino, suíno? Qualquer tipo de carne. Okay. E porque eu passei por um processo num instituto que oferece uma educação de 1 semana só, em um lugar, estudando e pesquisando e me alimentando do jeito mais saudável, que seria sem carne. Né? Então, eu não estou dizendo que se deve deixar de comer carne, nem que deve comer só vegetais e tal. Eu estou dizendo que para mim deu certo. Eu me senti bem melhor, o meu organismo, o fluxo energético meu é bem diferente, a minha sensibilidade aumentou mais. Eu não sei se é pelo fato de eu trabalhar nessa área, de eu ser mago, se é pelo fato disso que também ajudou, porque eu também parei de beber bebida de álcool sem ninguém me falar nada. E eu nunca prometi, eu falei, não, vinho eu nunca vou parar de beber, o vinho é sagrado. Né? Até o padre bebe na missa, então eu nunca ia parar de beber vinho. Ocorre que, de repente, eu não quis mais o vinho, eu não quis mais a cerveja, eu não quis mais a cachaçinha, e eu só não quis, mas ninguém mandou parar, sabe? É uma coisa que acontece energeticamente. E eu notei também que a minha sensibilidade com isso aguçou, que a minha percepção daquilo que as pessoas falam, a atenção, inclusive, melhora. E é perceptível, Tadeu, tanto é que você chega numa festa e se você experimenta não beber, as pessoas, o pessoal chega com a roupinha, né, de paletó, gravata, formatura, né, festa de formatura, todo mundo assim, daqui a pouco o casaco já não está mais no corpo, está pendurado na cadeira e a camisa já está ficando gorda, né, só a camisa. Logo mais a gravata já vai tipo Rambo, né, já bota a gravata na testa e já se veste de Rambo. E a ponta da camisa já está para fora. E as meninas que estavam com aquele saltinho, aquele vestidinho bonitinho, o vestidinho já não está mais lá embaixo, já está começando a subir. Né? E o sapato já está começando a torcer o salto, incomodar. Então o álcool vai te tirando toda a tua coordenação, e não é só motora, psíquica também. Você vai perdendo um pouco dos sentidos, daqui a pouco você fala uma coisa que jamais falaria, e daqui a pouco você diz, ou daqui a pouco você se ofende com algo que jamais se ofenderia. Então realmente altera, no mesmo instante em que se consome o álcool, né? Então, essas coisas alteram bastante. Tanto o álcool quanto a droga, né? A droga também, nem se a droga não se fala, né? Inclusive o pessoal, eu não sou aqui um defensor, tá, de nada da droga, de nenhum tipo de droga, tá? Mas o pessoal da maconha diz que é uma coisa inofensiva, porque o pessoal fuma e fica ali paradinho, sossegado, que maconheiro não briga com ninguém, que o cara fuma e ele é da paz, ele fica mais zen e tal. Mas há um prejuízo energético incalculável, Tadeu. Há um corte do contato com a energia cósmica, da absorção, cria uma capa gigante na cabeça e logo, em pouco tempo, a pessoa começa a não ter mais nenhum tipo de sensibilidade e então ela vai se mergulhando no mundo só dela, zen, aparentemente, mas frustrado, porque ela já não consegue mais ter iniciativas, não consegue mais se manifestar com interesses de fazer alguma coisa. No começo tudo é bonito, sabe? Até um remédio, quando você começa a tomar, o comprimidinho é bonitinho, né? Vem tudo coloridinho para a gente tomar, e com o tempo, se você tomar aquilo além do que deve, além da dose necessária, você acaba se prejudicando. Então, a droga sim faz mal, principalmente a maconha, por incrível que pareça, ela é pior, energeticamente ela é pior do que a cocaína.
A maconha é pior do que a A cocaína. maconha. A maconha. Ela fecha todos. Quando você queima um incenso dentro de casa, é um incenso de canela, um incenso de beijoim, algumas coisas assim para dar uma aromatizada, você faz um controle, um equilíbrio energético, né? Ou de sálvia para limpar a casa, né? Que é muito bom a sálvia para limpar. Então quando você começa a queimar esse incenso, você faz um equilíbrio energético dentro de casa e fica harmonioso, fica agradável. Então ele atua no campo energético da pessoa. E a maconha, ele faz o seguinte, ele vai desligando, ele vai cortando todos os fiozinhos. O teu campo magnético em volta de ti, a área quântica que funciona ali, começa a ser rompido as conexões. E você vai ficando um ser realmente isolado assim, e de repente você consegue atingir seu objetivo, ficar totalmente zen. E as pessoas não percebem disso, né? Não se percebe porque aparentemente não causa nenhum mal, mas ele só vai perceber depois que ele já não tem mais atividade, ele fala, Sim. não sei, eu não estou com vontade de fazer nada, não quero mais nada. Então, e isso afeta não só a pessoa que está consumindo, mas sim toda a família. E se ela tiver um relacionamento, que ela é casada, ou então com o namorado e tal, passa isso pelo cordão umbilical áurico e afeta a outra pessoa também. Então fala assim, o meu namorado fuma, mas eu não fumo, então eu estou bem. Não, você está sofrendo também. Você está sendo atingida também. A minha namorada cheira, mas eu não cheiro, então está tudo bem. Não, ela está atingindo você também. Todos estão interligados. E aonde ele trabalha, aonde ele se conecta, aonde ele vai, ele está influenciando também a energia do local. Tá? Então sempre vai afetar, sempre vai ofender. E isso é um mal que causa sim. Teremos uma palestra agora, uma palestra com mediação vivencial de cura, da dimensão para a sua cura. O palestrante é o Russo Guardião, essa fera que está aqui ao meu lado, no dia 24 de agosto, às 20 horas, na rua Ademar da Silva, 1060. Rua Ademar da Silva é a rua ao lado da rua principal do Cobrasol. 1060. O telefone está aí no rodapé do seu vídeo, né? O telefone do Russo Guardião. Você tem os telefones, você pode ligar. Agora, aqui não fala o tema da palestra? Vai ser uma palestra vivencial. Né? Vai ser uma vivência de cura. Vivencial de cura. Tá ok. Vai ser uma palestra vivencial de cura que a gente vai fazer. Meditação e vivencial de cura. Isso. Só para explicar como que isso vai funcionar, vai ser uma ativação. Por exemplo, vou citar uma historinha aqui bem pequena para poder colocar. Houve uma queda numa mina uma vez e haviam 15 mineiros, né, mineradores lá dentro, que ficaram presos na mina. Passou um tempo e eles calcularam ali que eles teriam mais ou menos 12 horas para ficar ali dentro apenas. Não passaria de 12 horas de oxigênio. Eles não poderiam ficar mais do que aquilo, ninguém sobreviveria. Ocorre que um só tinha um relógio. Então eles combinaram entre eles de aguardar enquanto faziam as perfurações de fora para dentro para tirá-los dali, né? Para resgatá-los. Eles começaram a contar o tempo, a marcar a hora. Então, cada pouco um perguntava, quantas horas se passaram? Aí o cara falou, não, passou só 1 hora. Haviam passado 3. O que estava com o relógio estava mentindo. De repente, 8 horas depois, o cara perguntou, quantas horas se passaram? Aí o do relógio falou, passou 2 horas e 15 minutos só. E 16 horas depois, quase 20 horas, de 16 a 20 horas depois, conseguiram perfurar o poço lá e conseguiram tirar todos vivos. O único que faleceu foi o que tinha o relógio. Né? Por que isso acontece? Porque quando isso prova, né, que quando a gente sabe ou que matematicamente isso te faz mal, então isso te fará mal. Mas quando você não está focado naquilo que te faz mal, você não sofre as causas daquele mal. Então o que nós fazemos nessa vivência? Tiramos a pessoa desse contato, dessa visão de olhar o mundo como algo que o prejudica, e de que a própria medicina hoje prega que as pessoas estão morrendo muito de câncer, que estão sofrendo muito, que todos vão passar por isso, e que está havendo muitas catástrofes e tal, a gente tirar esta conexão
com o mal e conectar com algo de bom, para que flua, para que mude os seus padrões. Um pai que muitas vezes pensa que está sendo um bom pai, está produzindo maus filhos. Então a gente mudar isso. Aquela pessoa que ganha dinheiro, mas não consegue segurar o dinheiro, parece que nunca tem nada, e o dinheiro nunca chega para pagar suas contas. Os seus padrões precisam ser mudados. Os seus padrões mentais, seus padrões energéticos devem ser mudados. Toda hora tem alguém doente na família, toda hora tem alguém sofrendo, tem que correr para o médico. Os padrões têm que ser mudados. Então isso a gente começa a trabalhar lá para que as pessoas fujam desses padrões, não, se liguem aos padrões de evolução, de criação, de prosperidade, de abundância. É isso que a gente faz na palestra, a gente trabalha isso. Então tá, então queremos agradecer então a presença do Russo Guardião, o nosso convidado de todas as segundas-feiras, e até lá, até o dia 24, nós vamos estarmos ventilando essa palestra bacana, que é uma palestra com meditação e vivencial de cura, realizado por esse cara aqui, o Russo Guardião. Obrigado pela sua vinda, parabéns, sucesso. Muito obrigado, Tadeu. Mão gelada, estás com a mão gelada? É energia de vampiro. Então tá bom. Voltaremos. Vampiro não tem sangue, né? Não tem sangue. Tem sangue, né? Voltaremos na sequência, por favor.